Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre as principais características das principais Olimpíadas Internacionais de Física, tá? Nível de ensino médio. E são basicamente três as Olimpíadas que o Brasil participa, tudo bem? A Olimpíada Ibero-Americana de Física, a Olimpíada Europeia de Física. O Brasil não é um país europeu, mas ele participa como um convidado especial. Já foi convidado também para a Olimpíada dos Balcãs, mas hoje em dia, até onde eu sei, não participa mais. E também a Olimpíada Internacional de Física, tudo bem? Então, atualmente, essas três Olimpíadas, né, agora eu estou gravando esse vídeo em 2021, são as Olimpíadas Internacionais que o Brasil manda equipes para competir, tudo bem? Então, o primeiro ao quinto lugar no campeonato nacional, certo? A seleção que agora acontece com o Torneio Brasileiro de Física, os cinco primeiros vão para a, a Olimpíada Internacional de Física. Os próximos cinco vão para a Olimpíada Europeia de Física e os últimos quatro, né, que estão indo do 11º até o 14º colocados, vão para a Olimpíada Ibero-Americana de Física. E cada uma dessas Olimpíadas tem o seu regulamento específico, né, o seu tempo de horas, né, mas todas elas obedecem a um formato geral, que é a tentativa de uh, medir os alunos, tanto do ponto de vista teórico, com provas convencionais, como a gente está acostumado a fazer, tanto quanto experimentos, em que um experimento é proposto, né, e uma tarefa experimental deve ser feita com um kit experimental fornecido pela organização da competição. Tudo bem? Esse vídeo em particular eu vou me concentrar nas provas teóricas e a minha ideia aqui é basicamente apresentar uma prova para quem nunca viu e comentar dados gerais. É claro que assim eu posso puxar uma prova de um ano e ser um pouco mais fácil que outro ano. Eventualmente, os comitês acadêmicos de cada Olimpíada têm liberdade de fazer uma prova um pouco mais puxada ou não, enfim, então isso varia um pouco de ano para ano, mas no geral você tem certas tendências gerais que quem estuda em colégios que oferecem uma preparação específica para Olimpíadas, os professores já têm isso meio que absorvido. Tá? Então, o que eu vou tentar aqui é dar um certo um comentário gerais sobre o que é consenso, né, na hora de se preparar para essas provas. E de maneira geral, é importante bem falar o seguinte, que imagina que você está ali e seu objetivo é participar de uma Olimpíada Internacional. Eu quero estar ali entre o primeiro e o quinto do Brasil. Tá? Eu quero ir para o primeiro time. De forma alguma, você deve ignorar as provas das Olimpíadas Europeia e Ibero-Americana. Né? Por quê? Porque na hora de uma preparação, você está ali procurando sempre bons problemas e essas Olimpíadas aí, as provas antigas delas, né, tem problemas belíssimos que vão, com certeza, agregar na sua formação. Tudo bem? Então, de maneira geral, vale sempre a pena olhar, né, todos esses problemas, tá? E é importante bem falar que essas provas antigas dessas Olimpíadas Nacionais são sempre abertas. Talvez você não encontre em português, né? Por exemplo, a Olimpíada Internacional, você vai achar os problemas em inglês. A Olimpíada Europeia também você vai achar em inglês. A Olimpíada Ibero-Americana talvez você ache em português, mas é mais provável que você ache em espanhol. Então, o ideal é que você também tenha um domínio mínimo de línguas para que essas barreiras de inglês e espanhol não sejam impeditivas para você aproveitar esses ótimos materiais de estudo. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui algumas provas. Então, eu tomei uma prova da Ibero-Americana, que é essa que está aberta aqui. Peguei a prova de 2018 e eu vou seguir no que eu julgo ser ordem de dificuldade. Tá? Então, entre essas três provas, internacional, europeia e ibero-americana, a ibero-americana ela tende a ser a prova mais acessível e mais fácil. Tudo bem? Então, vamos aqui varrer um pouco da prova e depois eu comento um pouquinho. Eu não vou entrar em nada, em nenhum detalhe específico de questões. Eu vou olhar mais o formato geral da prova, porque senão o vídeo fica muito grande, né? Então, basicamente, você tem aqui uma bola de bilhar, né? Provavelmente você deve ter um impulso aqui dessa bola e ele vai subir esse plano inclinado aqui com atrito ou sem atrito. Então, você viu que é uma questão mais sofisticada ali de plano inclinado. E você deve apresentar aqui, vamos dizer, diagramas de corpo livre, né? As forças aplicadas, equações devem ser satisfeitas e a razão H e a galinha. Tá? Então, em geral, mesmo a Ibero-Americana ela tem conceitos que não são normalmente contemplados no ensino médio convencional aqui no Brasil, né? Por exemplo, circuitos
osciladores, você tem um pouquinho de dinâmica de rotação, momento de inércia, esse tipo de coisa. Então, qualquer uma dessas Olimpíadas internacionais você precisa estudar mais do que normalmente é visto em sala de aula. Mas a Ibero, ela tem uma característica de, pelo menos, né, não cobrar nada de cálculo. Então, você nunca vai ter nada de cálculo diferencial ou integral ou nenhuma mínima noção de equações diferenciais sendo cobrado em prova de Ibero-Americana. Então, de maneira que a prova tende a ser mais acessível e até às vezes muito parecidas com equações, provas de vestibulares de alto nível. Tudo bem? Aqui um aquecimento elétrico com água, né? Então aquela coisa clássica de você ter uma potência elétrica que se converte em calor via efeito Joule e aquecer a água, né? Então você tem aqui uma parte de eletricidade e uma parte de termometria, tá? Calorimetria, etc. Tudo bem? E essa aqui tem uma parte interessante, né? Que a questão de Olimpíada, assim, você tem uma liberdade muito grande para o elaborador. Então isso aqui você dá um dado, né? Você dá um sistema físico e dá uma curva média aí. Você tem que obter uma certa informações desse gráfico aqui. Tudo bem? São folhas auxiliares para você fazer parte da sua solução. Aqui o 3 você tem um circuito aqui de capacitores, né? Basicamente é tudo capacitor aqui, uma fonte e uma resistência. Tá? Então, pegando qualquer carga não vai aparecer, os valores de C1 e C2, né? Energia total. Aqui tem a terceira questão, 4, que é a quarta questão aqui. Aqui vai ter relatividade, também cobrado no Ibero-Americana. Então, elétrons ou eletrões, isso aqui é porque Portugal e Brasil se unem para fazer uma única versão, né? Que aí quando tem essas pequenas diferenças entre português de Portugal e português do Brasil, desprezável, desprezível, enfim, né? As duas formas coexistem na tradução da prova, certo? E aqui a última questão, se não me engano, certo? É importante falar que sempre que você for em uma Olimpíada Internacional, você não vai precisar necessariamente fazer a prova nem em inglês nem em espanhol. Uma equipe de professores vai representando o Brasil, são os delegados, e eles são responsáveis, entre outras coisas, por traduzir a prova para o português. Tá? Isso é feito de uma forma bem rápida, né, de um dia para o outro, né, que é quando eles liberam acesso às provas, e às vezes eles até dão a prova em português com uma cópia da original em inglês para você eventualmente tirar certas dúvidas, né, que podem acontecer devido a uma má tradução, que faz parte do trabalho de fazer um trabalho tão árduo e tão rápido, né, que normalmente entra aí pela madrugada, certo? Então isso aqui é um exemplo de prova da Ibero-Americana. Então percebam que você tem coisas que podem incluir análise de dados, tem mais ou menos umas 3, 4, já vi até 5 questões em uma Ibero-Americana. É uma prova que a gente vai de umas 4, pode ir até 5 horas, certo? Mas em geral são problemas que não incluem cálculo, que tendem a ser um pouco mais acessíveis por conta disso, né, da matemática da coisa, mas que não são de forma alguma triviais, né, tão longe disso, e podem ser até mais diretos, tá, com 3 itens, isso aqui é relativamente direto para um de Olimpíada, ou até, como nesse caso que você tem, indo do A até o G, 7 itens. Então isso aqui é uma prova de Ibero-Americana. Em segundo lugar, a gente pode pegar uma prova de Olimpíada Europeia, né, que está em inglês. E uma prova de Olimpíada Europeia é o seguinte: a Ibero-Americana você tinha problemas mais acessíveis. Tá? A Olimpíada Europeia você já vai ter. Claro que cada pessoa pode ter uma opinião um pouco diferente, mas na minha opinião, a Olimpíada Europeia tem um nível de dificuldade mais alto, certo? Tem uma exigência de criatividade bem maior ainda. Então, normalmente, os problemas da Olimpíada Europeia, pelo que eu vejo, né, você precisa realmente pensar bastante. Simplesmente tem alguma coisa aí que está longe de ser trivial, você precisa usar criatividade mesmo, tudo bem? E são bem diretos, tá? Então, enquanto você tinha várias páginas para uma prova de Ibero-Americana, aqui a prova da Olimpíada Europeia é muito rápida, muito direta aqui, três itens muito diretos, encontre isso, encontre aquilo, né? Aqui de gases,
né? Essa aqui de mecânica com atrito, certo? Uma corda ao redor de um cilindro, né? E você já percebe que você precisa sim, aqui na Olimpíada Europeia, de fazer uso de integrais, tudo bem? Então percebo que ele, eventualmente uma integral mais difícil, né? Como a integral da raiz de 1 x ao quadrado, que dá isso aqui mais um arco seno hiperbólico. Eventualmente ele vai te dar, né? Porque não é uma Olimpíada de matemática, nada assim. E o cara que está interessado na física, não na matemática. Mas de maneira geral, como eu falei, uma prova bem enxuta, uma prova mais difícil, que não é tão trivial, você não consegue ali bater aqui, já ter uma de cara, saber as respostas, ou uma ideia clássica, enfim. Certo? São coisas bem diferentes. Tudo bem? E agora vamos para a Olimpíada Internacional de Física. Tudo bem? A Internacional de Física talvez ela até seja, como um todo, menos criativa que a Olimpíada Europeia. Ou seja, ela vai testar ali se você sabe operar. Em geral, eles sempre se preocupam em ter itens fáceis, médios e difíceis, porque é uma Olimpíada internacional. Então, você tem desde países que têm uma tradição muito forte em Olimpíadas e em física, e até países que não têm uma tradição tão forte, você precisa promover a participação de todos, certo? Mas, de maneira geral, o que chama bem a atenção quando você vai olhar uma prova da Olimpíada Nacional de Física, e essa aqui é um pouco mais antiga, de 2007, certo? É que são compostas tradicionalmente por 3 problemas, certo? Eventualmente, um desses problemas pode ser uma composição de problemas independentes menores, tá? Mas somente Q1, Q2 e Q3. E cada um deles tende a ser bem mais extenso. Então, é um problema muito mais sofisticado com muitos mais itens. Então, a Ibero-Americana podia ir de 1 até 7, 1 até 3, enfim. Às vezes nem um item. Já vi isso também acontecer. A europeia, às vezes 1 a 3, às vezes nenhum item, às vezes 2, enfim, bem enxutos também. Não tem muita enrolação ali, mas os problemas de internacional de física realmente são mais discursivos. Então isso aqui é uma questão, tá? Que vai aqui tratar de física de buracos negros. Então ele vai falando aqui de análise dimensional, vai ter uma primeira parte só de análise dimensional, discutindo aqui a constante Stefan Boltzmann, que não é um constante fundamental. Pede para encontrar isso aqui, né, de como é que você escreve a constante Stefan Boltzmann do corpo negro em função de constantes fundamentais, e aí daí ele parte para a física de buracos negros, né? Então aqui vai olhar esse horizonte de eventos, a área do horizonte de eventos, vai olhar a radiação Hawking, tá? Relacionar buracos negros e radiação cósmica de fundo. Então aqui teve 3 páginas só do problema, e deixa eu olhar quantos itens teve aqui em uma questão. Então 1, 2, 3 da primeira parte, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então 15 itens organizados em 4 partes. Isso aí é uma questão. Indo para outra questão do mesmo ano, você tem aqui uma parte já de eletricidade, com 5 itens numa parte. Aqui vai ter a parte 2, com mais 5 já deu 10, uma parte 3, 12 e 15. Então, outros 15 itens que vão já ter outra coisa aí, aqui pelo que eu não me engano, desse ano 2007, começa com um capacitor aqui com a mola, e depois vai até para um velocímetro, se não me engano, tá? Posso estar enganado aqui, preciso ler com mais calma, mas não é a ideia, né? E você tem assim, 15 itens explorando uma coisa que vai desde os primeiros princípios de física até uma aplicação um pouco mais tecnológica. E 3, você tem aqui um outro exercício aí de fotometria de estrelas binárias, né? Então, 2 corpos celestes que vão girando, e eventualmente um pode se eclipsar com o outro, e por conta disso você tem aqui essas diminuições de intensidade, tá? E aí então você tem a espectrometria das estrelas binárias com tabelas, então vários itens, características gerais de estrelas. Então realmente, no meu entender, na minha opinião, eu acho as provas da Olimpíada Internacional as mais bonitas possíveis, né? Entre esse conjunto aqui,
É claro que pode ter uma ou outra Olimpíada europeia, outro problema mais bonito, enfim. Ou então uma Olimpíada Nacional que vem com um problema um pouco mais manjado, certo? Mas em geral eu gosto bastante dessa ideia da Olimpíada Nacional de trazer um tema e ir desenvolvendo ele por várias partes, por vários itens, por vários aspectos. Tudo bem? E, inclusive, se eu não me engano, essa parte de fotometria é... Deixa eu ver se tem aqui. Não é dessa prova? Não é. Mas essa parte de fotometria, ela já caiu em uma Ibero-Americana, tá? Não é uma coisa totalmente inédita e eventualmente não é a mesma questão, mas às vezes o assunto de estudo, né, que vai ser objeto de avaliação de uma determinada questão, ela pode ser, vamos dizer, reciclado de uma Olimpíada para outra, tudo bem? Então até por isso vale a pena você ali aproveitar essas provas aí para estudar, certo? E a internacional, vocês veem que é uma prova bem mais extensa. Eu participei de uma Olimpíada Nacional no México em 2009 e eu sempre fui rápido de prova, mas foi uma prova que eu não consegui chegar ao final, nem na prova experimental, nem na prova teórica. Então é bem exigente na questão do tempo e de ser bem objetivo aí na hora de fazer a prova. Ela utiliza noções de cálculo diferencial, cálculo integral e até eventualmente de equações diferenciais. Tá? Equações diferenciais, em geral, ele vai te dar ali sempre um pouco mais de suporte, mas derivadas integrais ele assume que você sabe. Tá? E analogamente ao que acontece na Olimpíada Europeia. Tá bom, gente? Então, de maneira geral, era isso aqui que eu tinha para falar para vocês. Então, quem nunca viu uma prova de Olimpíada Ibero-Americana, Europeia e Internacional, acaba de ver. Você vê que você tem diferentes estilos de cada prova. E como eu falei, são todas provas que você consegue acessar fácil na internet. Tá? Então eu vou deixar aqui alguns links que você consegue baixar algumas provas, mas se você for ali fuçando, você encontra aí essas e muitas outras provas. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.